para a porta. Ele revirou a casa, que fica no Jardim dos Estados, em busca de objetos de valor. Eu entrei com um cobertor, umas ferramentas que eu roubei, um travesseiro, tomei banho, ouvi Mamonas Assassinas. Qual música que você ouviu lá, do Mamonas? Sabão. Falou também que usou este bicarbonato de sódio como droga. É bom pra cheirar, né? Eles falam misturar com rapé. Ah, não faz mal, não? Ah, depende. Eita, fuminho bom, viu? Revoltada, a dona da casa conta que a filha dela encontrou o Felipe pelado no banheiro. Aí minha menina abriu a porta, achou que fosse o pai que tinha chegado mais cedo, topou com ele. Aí ele ficou olhando pra cara dela, dizendo que a casa era dele. A adolescente foi pedir socorro para vizinhos. Enquanto isso, Felipe se secou, vestiu as roupas do marido de Valquíria, pegou esta bicicleta e fugiu. A jovem conseguiu parar esta viatura da Guarda Municipal que estava passando pela rua. A gente deparou com o indivíduo com a bicicleta. Na medida que a gente aproximou com a viatura, ele saiu desabalada carreira. Na fuga, o suspeito se chocou contra um carro que estava estacionado neste local e caiu. Ele largou a bicicleta e saiu correndo. Os guardas municipais continuaram a perseguição a pé. Eles entraram em luta corporal e um dos GMs acabou batendo em outro veículo que também estava estacionado na rua, caiu e quebrou a perna. De acordo com a PM, o suspeito tinha saído do presídio de Poços no dia 21 deste mês. De mudança, a dona da casa estava muito nervosa e queria bater em Felipe. Aí ele olhou pra mim como se fosse a coisa mais normal do mundo. Eu falei, nossa, se estivesse aqui do lado de fora, eu matava ele. E como é que fica a sua situação aí? Sendo preso? Você acha que compensou pular lá? Achou que não ia ser preso? Boa tarde. Bom, desse eu tive que rir, né? Agora olha esse em Belo Horizonte. Um ladrão roubou instrumentos musicais de um policial militar que toca na banda da PM. O material estava no carro do músico policial que foi arrombado no bairro Calafate. O suspeito preso com os produtos carregava também um evangelho. Um teclado e uma caixa de som. Os instrumentos foram furtados de um músico da orquestra da PM. O suspeito é Rafael Francisco de Souza, de 33 anos. Ele nega, diz que pagou pelos objetos, que tem valor estimado em R$ 1.500. Mas para ele, saíram por uma bagatela. 20 reais. Mas e o que você ia fazer com esse material ali? Ia vender? Eu ia levar, e depois eu ia levar para casa e depois eu não sei o que eu ia arrumar. O material estava dentro do carro do policial militar que foi arrombado de madrugada. Quando os militares flagraram Rafael, ele carregava os instrumentos na saída de uma favela na região oeste de Belo Horizonte. Curiosamente, o suspeito de furto também levava no bolso um evangelho. Um livrinho azul bem que poderia ter evitado a prisão. Mas pelo jeito, Rafael, que não tinha ficha criminal, não leu o conteúdo. Apesar da gente fazer os trem errados, mas a gente, a senhora entendeu? Há muito a Deus, né, senhora? Ele está com a Bíblia, mas não está seguindo, né? Porque a Bíblia fala, não furtarás, né? Ainda em BH, 2 jovens e um adolescente assaltaram um açougue no bairro Cachoeirinha. Fugiram a pé, mas acabaram detidos pela PM na casa de uma amiga, jogando videogame. Sorrindo, mesmo atrás das grades da viatura. Estes rapazes assaltaram um açougue no bairro Cachoeirinha, na região nordeste de BH. De acordo com a polícia, Márcio Douglas da Silva, de 18 anos, Douglas de Melo Vieira, de 20 e um menor de 17, roubaram cerca de R$ 150 do comércio e fugiram a pé. Chegaram muito nervosos, 2 deles estavam encapuçados, realizaram, tentaram levar o dinheiro do caixa, mas ele detinha pouca quantidade e rapidamente saíram correndo. A polícia foi chamada rapidamente pelo dono do açougue. Testemunhas que viram o trio correndo com as armas em punho contaram para os PMs onde eles haviam se escondido. Quando os militares chegaram ao local, o inusitado. Os assaltantes estavam se divertindo. Ao batermos, fez aquela cara de tudo natural, estou aqui apenas jogando um videogame, Ao tentar ser local, tá na casa de quem? Estamos na casa de um amigo.
né? Ao ser retirado do local, foi realizada busca neles, até então ainda, alguns já aparentando sinais de nervosismo. Na viatura, os jovens falaram o nome do jogo de videogame que brincavam. GTA. GTA? É jogo de quê? Ai, cala a boca, Marcinho. Cala a boca, pô. Deixa eu só falando. GTA é um jogo que incita a violência, né? Onde há cenas de detonação de tudo, matar a polícia, essas coisas, destruição total, é isso mesmo. Os policiais fizeram buscas na casa onde os bandidos se esconderam. O imóvel seria de uma conhecida deles. Estas duas armas estavam dentro de um pacote de ração. Também foram localizados comprimidos de êxtase, uma balança de precisão e 2 celulares. Dessa vez eles perderam o jogo. Na vida real? Na vida real. Na capital ainda, moradores do bairro Padre Eustáquio, indignados com os assaltos constantes, botaram uma faixa de alerta na rua. É madrugada quando o bandido para o carro e atravessa a rua. Ele tenta arrombar uma casa, mas desiste e vai para a segunda. Também não consegue. Fica perambulando até definir o alvo. O homem entra e fica alguns minutos lá dentro. Moradores percebem a presença dos criminosos e eles fogem. Moradores dizem que esse tipo de crime está cada vez mais comum aqui na rua Tuiuti, no bairro Padre Eustáquio. Eles estão apavorados e contam que os bandidos agem a qualquer hora do dia. Aquele prédio, por exemplo, foi invadido à 1h da tarde. As câmeras de segurança não intimidaram o assaltante. O rapaz pula o portão na cara dura e em seguida tenta destruir a câmera. Uma mulher teve o carro roubado na porta do mesmo prédio. Minha nora chegou no sábado, às 19 horas, estacionou o carro ali e veio tocar o interfone. Quando ela parou para tocar o interfone, veio um outro carro que parecia estar de tocaia. Esses rapazes roubaram a bolsa, a chave do carro e foram embora. Os moradores até fizeram faixas para alertar sobre o alto índice de assalto na rua. Qualquer pessoa que passa na rua hoje se torna suspeito para a gente, porque está complicado. Nós temos tentado contato com as autoridades, usando telefone, internet, e infelizmente nós não tivemos uma resposta ágil, O comandante da 9ª Companhia, responsável pelo Padre Eustáquio, disse que os casos da rua Tuiuti são pontuais e que não refletem a realidade do bairro, mas garantiu que a PM vai intensificar o trabalho. Nós já estamos sabendo, a Polícia Militar já tem ciência, a patrulha de prevenção ativa já está ciente e ela vai dar um tratamento focal da rua Tuiuti, na PM, que dá para vir a pé. Então, se o cidadão não consegue contato, a minha sala, que o comandante de companhia está à disposição. Ele explicou ainda que houve redução da criminalidade na região, diante das ações que têm sido desenvolvidas, como a rede de comércio protegido, viaturas de cerco-bloqueio, PM do bairro e patrulha de prevenção ativa. Ela passa de comércio em comércio, ela desloca até os locais para ver se a iluminação pública ela está sendo colocada nesses pontos, porque a gente sabe que um local bem iluminado evita o roubo. Tem dado certo. O bairro Padre Eustáquio, no geral, tem reduzido o crime. Bom, hoje tem mais polícia na rua. A PM começou nessa manhã a Operação Evidência. Em todo o estado, 35 mil PMs cumprem mandados de busca e apreensão e de prisão e fazem blitz no trânsito. Em Belo Horizonte, hoje cedo, o veículo blindado do GAT, conhecido como Caveirão, circulava pelas ruas do centro. Policiais fizeram a operação presença em locais de grande movimentação e incidência alta de furtos e roubos. Os policiais verificam a documentação dos veículos e dos motoristas, usam bafômetros se necessário e fazem ainda operações para Pedro de fiscalização de táxis e Prepaco de ônibus. E a Polícia Militar Rodoviária participa dessa Operação Evidência com fiscalização nas rodovias de responsabilidade do Estado. Nós vamos ao vivo ao Anel Rodoviário, onde o repórter Tiago Borges acompanha uma blitz. Boa tarde, Tiago. Boa tarde, Laura. Os militares fazem um pente fino, Além da documentação do veículo, os PMs conferem também a do motorista. Aqui ao meu lado está o Major Eduardo, ele que é subcomandante do Batalhão de Polícia Militar Rodoviária. Major, essa operação está restrita aqui ao Anel Rodoviário? Não, essa operação está acontecendo no Anel Rodoviário, na MG10 e demais rodovias, sob responsabilidade do Batalhão de Polícia Militar Rodoviário. Agora,
Agora, o pessoal tem conferido tudo, né? Toda a documentação, as condições do veículo. Exatamente, nós estamos conferindo a documentação do veículo, documentação dos condutores, verificando itens obrigatórios que deve ter no veículo, conferindo farol, luzes, tudo aquilo para gerar segurança para o usuário da via e para todos aqueles que estão utilizando as vias rodoviárias de responsabilidade do batalhão. A operação tem hora para acabar? Hoje nós iniciamos às 8 horas da manhã e vamos até às 19 horas. Obrigado então ao Major Eduardo. Laura, é com você. Obrigada, Tiago, que essa operação seja frequente. Um menino de 4 anos morreu atingido por um aparelho de TV que caiu sobre ele dentro da sala de aula. Foi em uma escola em Governador Valadares. Um coleguinha dele ficou ferido. Bem cedo, alguns pais na porta da escola ainda não sabiam do que havia acontecido. Os pais da criança estiveram lá, mas não quiseram gravar entrevista. Rian Fernandes Galvão tinha 4 anos e estudava nesta salinha do primeiro período na Escola do Ensino Infantil Municipal, no bairro Vila Mariana, em Valadares. O acidente aconteceu no fim da aula, quando a mãe de Rian já estava na porta para pegar o filho. Ela me contou que ele saiu, riu para ela, brincou com ela e voltou correndo com o coleguinha. E daí a pouco ela ouviu os gritos. Na sala tinham 15 alunos, todos da mesma idade. O nome de Rian aparece no fim da lista. A professora estava na sala de aula entregando as outras crianças para os pais quando o acidente aconteceu. Rian e um outro coleguinha brincavam na sala de aula quando teriam se pendurado nesse suporte. Aqui ficava uma TV de 20 polegadas. O carrinho está sem uma das rodas. Segundo o boletim de ocorrências, estava calçado apenas por um pedaço de madeira. O suporte, então, caiu sobre as duas crianças. E eu não descarto que pudesse, de fato, estar faltando. Eu vou, na apuração rigorosa do que ocorreu, as situações todas virão. Eu quero evitar, neste momento, que a especulação, que é muito comum na internet e tudo, prevaleça sobre aquilo que quem é da área e tem como trazer a verdade à tona possa nos indicar. Este vídeo mostra o socorro das duas crianças. O outro menino ficou ferido no rosto e já teve alta. A escola suspendeu as aulas até a próxima segunda-feira. Um holandês de 41 anos, suspeito de cometer crimes cibernéticos na Europa, foi preso em Belo Horizonte na tarde dessa quarta. Robert Patrick foi abordado pela PM dentro de um carro na Pedreira Prado Lopes. Ele estava com uma porção de maconha e confessou ter participado de um crime na Holanda, em que teria lucrado $200 mil. De acordo com os militares, o holandês ofereceu R$60 mil em suborno e ainda estava com o passaporte vencido desde 2013. Ele foi levado para a sede da Polícia Federal, onde também tentou subornar os policiais mais uma vez, oferecendo R$10 mil para ter o carro liberado. Patrick vai ser indiciado por corrupção passiva e também vai ser investigado por crime cibernético no Brasil. Fiscais fazem uma operação rigorosa em protesto contra a Prefeitura de Belo Horizonte. Na segunda passada, eles fizeram uma paralisação de advertência, mas voltaram a trabalhar intensificando as fiscalizações de irregularidades, inclusive nos serviços da administração municipal. Um dos alvos da fiscalização são os próprios estabelecimentos da Prefeitura. Neste momento, os agentes chegam ao centro de saúde da Regional Noroeste e o pessoal vai verificar como está toda a situação aqui. O que vai ser verificado logo de cara? Vão ser verificadas a questão dos passeios, o alvará de funcionamento, o plano de gerenciamento de resíduos sólidos e toda a questão em relação à segurança, em relação à estrutura física do local. Os agentes encontraram 4 irregularidades. A falta do alvará de funcionamento, a falta do plano de gerenciamento de resíduos sólidos, a falta do laudo de combate e prevenção a incêndio e também as calçadas estavam em péssimo estado, todas essas questões foram notificadas para regularização. De acordo com o Sindicato dos Servidores Municipais de Belo Horizonte, a operação foi colocada em prática por falta de acordo entre a Prefeitura e a categoria numa negociação. Mudança de escolaridade para nível superior no próximo concurso, melhoria das condições de trabalho, mudança de regime dos fiscais seletistas para estatutário, que tem uma parte que é seletista, e há questionamento sobre essa legalidade. Em 2 dias de fiscalização, os agentes vistoriaram 52 órgãos da Prefeitura. Foram emitidas 67 notificações, 27 infrações e 1 embargo. O presidente do sindicato explica por que a fiscalização não é feita dessa maneira todos os dias.
fiscais. Como o número de fiscais é pequeno, deveria ter 1.000 fiscais, tem 250. Nos últimos 3 anos, a Secretaria de Fiscalização priorizou os fiscais atenderem reclamações. Então, naqueles locais que tem muita reclamação, manda o fiscal para a coisa não chegar na mídia, não chegar na imprensa. Aqueles outros problemas que estão acumulando, o fiscal ele não é orientado, não é repassado para ele ir no local. Bom, estamos vendo que eles estão dando conta de fazer a fiscalização, deveriam agir assim sempre e não só por causa de picuinha nem negociação com a prefeitura, né? Nós estamos precisando de mais fiscalização. A médica condenada por mandar cortar o pênis do ex-noivo ganhou o benefício de prisão domiciliar, com monitoração por tornozeleira eletrônica. Miriam Priscila de Castro estava presa no Centro de Referência da Gestante Privada de Liberdade, em Vespasiano, na Grande BH, desde o dia 24 de fevereiro. Ela havia saído da maternidade Otaviano Neves, onde deu à luz gêmeos. Os bebês nasceram prematuros e devem ficar internados por mais 2 meses no hospital. De acordo com o advogado dela, Giovanni Toledo, a prisão domiciliar vai facilitar o contato da mãe com os bebês. Ele informou que a unidade prisional de Vespasiano não tem condições de abrigar gêmeos e que a partir de 1º de abril, Miriam passará a ter direito à progressão da pena no regime semiaberto para o aberto. A Polícia Rodoviária Federal vai proibir a circulação de comboios com cargas pesadas nas BRs durante o feriado da Semana Santa. 2 carretas que transportam transformadores de 238 toneladas terão de ficar paradas de terça-feira da semana que vem até o domingo de Páscoa. Um dos veículos está na BR-381 e causou um problemão no último fim de semana. A carreta de 534 toneladas teve uma falha mecânica e um princípio de incêndio no motor. O trânsito ficou completamente parado por 31 horas na Serra de Igarapé. Agora a carreta está estacionada em Itatiaia-Sul. Ontem, outro comboio parecido também teve uma pane no anel rodoviário. O veículo continua parado na marginal da rodovia em frente à fábrica da Itambé. 6 mecânicos estão tentando consertar o defeito. A previsão é de que a carreta siga viagem ainda nesta tarde. Os transformadores estão sendo levados para o Porto do Rio de Janeiro. O último dia livre para a circulação dos comboios antes da Semana Santa é a próxima segunda-feira, 30 de março. O transporte só poderá voltar a ser feito no dia 6 de abril. O frentista de um posto foi assassinado durante o que parecia ser um assalto na noite dessa quarta em Governador Valadares. São 11 horas da noite quando os bandidos chegam ao posto, às margens da BR-116, no distrito de Chonim de Baixo. 2 vão direto ao caixa, onde o funcionário está sozinho. Ele coloca as mãos para o alto e se afasta. Enquanto um dos criminosos pega o dinheiro, o outro vem por trás e atira no frentista, que cai ao chão. Ele ainda dispara outras 2 vezes contra a cabeça da vítima e foge. Diran Silva morreu na hora. Ele era bastante conhecido em Frei Inocêncio, cidade vizinha a Valadares, porque tinha um programa na internet em que denunciava os problemas do município. 3 suspeitos foram presos horas depois do crime. Um adolescente de 15 anos, que também teria participado do assalto, foi apreendido. Como é que tira a vida de alguém assim, né? Já 2 assaltantes foram mortos em uma troca de tiros com seguranças que faziam escolta de um caminhão com equipamentos eletrônicos em Campos Gerais, no sul do estado. Lourival Ferreira dos Santos, de 48 anos, e Lidiomar Aparecido Rodrigues, de 40, foram encontrados mortos dentro de um veículo em uma estrada de terra em Campos Gerais. Segundo a polícia, eles teriam interceptado um caminhão carregado de eletrônicos. O veículo seguia na Fernão Dias quando foi abordado pelos criminosos. Segundo a polícia, 2 seguranças da empresa que faziam a escolta da carga foram surpreendidos próximo a 3 Corações. Os vigias contaram que eles foram colocados no banco traseiro de um carro. Eles teriam andado por mais de 2 horas quando um dos seguranças conseguiu atirar nos bandidos, próximo a uma estrada de terra em Campos Gerais. Nesse momento, o condutor perdeu o controle e bateu o veículo em uma árvore. Os 2 seguranças conseguiram fugir. Eles foram levados para o pronto atendimento. Durante o isolamento do local do crime, a polícia foi informada de que havia um 3º funcionário da empresa. O motorista do caminhão estaria envolvido. Ele foi localizado e estava machucado. O condutor confirmou que eles foram rendidos na Fernão Dias.
No veículo foram encontradas diversas armas de grosso calibre, como escopeta e R15. Esta pistola 7,65 teria sido usada pelo segurança que fez os disparos que matou os supostos bandidos. Várias munições também foram apreendidas. Segundo a polícia, o segurança responsável pelos disparos vai responder por homicídio. Todos foram conduzidos para a delegacia de Alfenas. Barraqueiros que vendiam comida nos dias de jogos no Mineirão querem voltar a trabalhar no entorno do estádio. Eles participaram hoje de uma audiência pública na Assembleia Legislativa. Na entrada da Assembleia, os barraqueiros penduraram faixas. Cerca de 20 ambulantes estão acampados há 3 dias perto da entrada do prédio. Eles representam as 96 pessoas que vendiam alimentos no entorno do Mineirão em dias de jogos e foram retiradas da área há 5 anos. Gente como Dona Maria de Lourdes, que há 15 anos trabalha como barraqueira e hoje vive de bicos. Quando nós tínhamos a nossa barraca lá, a gente vivia muito bem. Hoje, a situação é que seu filho pede um pão e às vezes você não tem aquele dinheiro de comprar um pão para o seu filho. Hernani é membro da Associação dos Barraqueiros da área externa do Mineirão e conta que em 2013 houve um avanço nas negociações com as autoridades, porém até hoje nada foi feito. Nós tememos que venha cair na enrolação. Nós queremos respeito aos vendedores ambulantes, aos barraqueiros do Mineirão que puxam essa luta e que seja respeitado o direito ao trabalho, que essas pessoas simplesmente estão querendo se sustentarem. Os barraqueiros foram chamados para uma audiência pública na tentativa de resolver a situação. Representantes do Estado e da Prefeitura participaram da conversa. O retorno dos ambulantes para a área da esplanada não é descartado, porém quase tudo dependeria da parceria público-privada regida pela Minas Arena. Nós temos um problema com a vigilância sanitária. Os barraqueiros, a Minas Arena é responsável pela toda a parte de vigilância sanitária interna, ela responde por isso, dentro do Mineirão, e os barraqueiros eles não cumprem essas regras e teriam muitos gastos para conseguir adequar todas essas regras. Então, o que dificultaria muito o retorno deles para dentro da esplanada. Outra possibilidade é uma licitação para que os barraqueiros possam ocupar uma feira nas ruas do entorno do estádio. Mas a medida seria aberta para qualquer pessoa que quisesse trabalhar na área. Nós não podemos fazer essa diferenciação, Temos que ser imparciais no processo de licitação, então temos que abrir para todas as pessoas que estejam interessadas. A Minas Arena alega que ainda não recebeu proposta de instalação dos barraqueiros na esplanada do estádio. Bandidos explodiram caixas eletrônicos nessa madrugada em Montes Claros. Os equipamentos ficavam neste posto de combustíveis na BR-251. De acordo com o gerente, 5 homens encapuzados e armados chegaram em um carro por volta das 3 da manhã. Como o posto funciona 24 horas, havia clientes no local. Os bandidos pediram para todos se abaixarem e detonaram os caixas com dinamite. O do Banco do Brasil foi completamente destruído. Um outro 24 horas ficou danificado. A polícia ainda não sabe a quantia que foi levada. A PM faz um rastreamento na região para poder localizar os criminosos. A coluna Hit do jornal Estado de Minas comemorou 10 anos com festa e show da banda Jota Quest em BH nesta quarta. E a renda vai beneficiar as creches ajudadas pela Jornada Solidária. Alegria e animação total no showzaço do Jota Quest em comemoração aos 10 anos da coluna social Hit do jornal Estado de Minas, assinada pelo jornalista Elvésio Carlos. A coluna cresceu e hoje eu tenho a firmeza de falar que a gente consegue abraçar muito o que acontece de melhor na cidade. O espetáculo também aconteceu para contribuir com a Jornada Solidária, projeto dos Diários Associados, que há 51 anos ajuda instituições carentes. E toda a verba arrecadada será destinada à reforma de creches em Belo Horizonte. As reformas são muito necessárias e elas demandam muito dinheiro. Então, todo o dinheiro que entra é muito importante para nós. Para a banda que doou o cachê, fica o sentimento de que se todos ajudarem com pouco que seja, é possível sim construir um futuro melhor. Muito bom você poder ajudar com o que você mais gosta de fazer, Que no nosso caso é tocar, fazer shows e tal.
Vem aí o TV Verdade. Outras notícias às 6h40 da noite nos nossos noticiários. Boa tarde para você, até amanhã.